Então tá bom, ó, a semana passada nós fizemos o vídeo da live, mas ficou com um barulho muito forte no fundo, e hoje nós vamos tentar de novo, por isso que a gente não jogou no YouTube, mas depois, quem não fez isso ainda, por favor, passe o e-mail, tá? Se não passar para o grupo, não quiser abrir o seu e-mail para o grupo, manda para o meu particular, ou para o particular do Júnior, que aí ele manda o vídeo da live para o e-mail, tá? Não dá para mandar pelo WhatsApp, tá bom? E depois, cada um de vocês tem que me dizer se tem algum problema de publicar no YouTube, né? Porque essas coisas são úteis para muitas outras pessoas, mas tem gente que às vezes não quer que a imagem dela apareça, e eu não posso ser processado por direito de imagem, tá? Eu não posso ser processado por nada, não é por direito de imagem também não. E aí, você sabe, tem gente que acha que tá gordo, tá velho, tá vesgo, tá banguela, tá descabelado, então naquela live lá do dia tal, você não publica não, que eu tava esquisito, hein? Eu sei, Jussara, a Jussara tá apontando pra Jalene lá. A Jalene, ela falou que não ia participar hoje, que ia ficar sem vídeo, sem câmera. Ué, tá bom. A Jussara tá apontando ali, deve ser por isso, né, Jussara? Tá bom, então vamos lá. Deixa eu apagar a luz do fundo aqui que me atrapalha. Vamos nos concentrar um pouquinho? Vamos lá? Vamos fazer assim como que a gente estivesse numa reunião mediúnica, na nossa casa ou na casa espírita. E vamos dar uma desligada das coisas, dos assuntos, e vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo aqui, e também vão acontecer aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver participando da nossa reunião. Esse também é um dos assuntos que nós vamos tratar, tá bom? Então nós agradecemos a Deus e Jesus e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que possam estar conosco os irmãos, espíritos protetores, mentores, que coordenam essas atividades de estudo, que desenvolvem o conhecimento e transmitem para nós através das inspirações, ou seja, nos inspiram aos assuntos que nós discutimos em nossas reuniões, reunidos que estamos para passarmos orientações, recebemos as informações e repassarmos, no sentido de orientar as mediunidades. Então nós chamamos isso de orientação mediúnica, por falta de outra palavra ou vocabulário. E nós agradecemos aos irmãos que nos inspiram, também aos irmãos que, quando aqui estiveram encarnados, nos passaram essas informações através de cursos, de ensaios escritos e através de suas palestras. Nossos irmãos, né, que foram nossos instrutores, que agora já se encontram no mundo espiritual e continuam a trabalhar, e muitos deles se ligam a nós, para nós darmos continuidade e passarmos adiante o que nós aprendemos. Nós agradecemos e pedimos que os mentores e os médicos, toda a equipe que tenha competência e for designada para tanto, possa, durante a nossa reunião, envolver os espíritos desencarnados que estão próximos a nós, em nosso ambiente residencial, na nossa família, nos nossos lares e ambiente de trabalho. Que os irmãos sejam envolvidos nos recursos, criando as condições para se desligarem dos encarnados e de assuntos materiais. E todos sejam encaminhados para o tratamento, nas colônias, nas escolas, aonde houver os trabalhadores de Deus Jesus, para esses nossos irmãos serem despertados e tratados. Graças a Deus, graças a Jesus, muito bom. Eu não sei como que vocês percebem o entorno de vocês espiritualmente quando nós fazemos essas reuniões, tá? Eu, como aqui fico
observando todos vocês, eu observo vocês como se a gente estivesse numa reunião mediúnica, na casa espírita, quando a gente está reunido. Vocês vão percebendo quando a gente faz o pedido de recurso, da abertura, alguns vão se sentir ou desconfortáveis, né? Ou sonolentos. Esses são os dois principais, essas duas principais situações que ocorrem. A primeira situação de desconforto é devido ao espírito que está perto de nós e que não quer que a gente participe, tá? Isso também pode causar um pouco de sonolência, que é para você não prestar atenção nas coisas. Mas, por outro lado, a sonolência também pode ser um tratamento. De modo que se você estiver aí com sono, com leseira irresistível, não fica acanhado não, pode deitar, o importante é que você ouça. Significa o seguinte, quando a gente indica lá aquele livro dos Espíritos, que foi feito o áudio, né? O audiobook do livro dos Espíritos pelo Carlos Bereza, algumas pessoas, e é sempre bom a gente lembrar isso, algumas pessoas colocam aquele audiobook do livro dos Espíritos e colocam em fone de ouvido. Não está errado, tá? Mas não funciona plenamente assim, viu? Porque, via de regra, quem mais precisa dessa orientação não é você. Você também precisa. Mas quem mais precisa são os desencarnados que estão no seu ambiente aí. Então, você pode dizer o seguinte, está trabalhando, digamos assim, em casa, está trabalhando onde você puder trabalhar e pôr o audiobook para tocar, coloca ele em som aberto no ambiente. Não precisa ser muito alto. Mesmo que você não esteja prestando atenção nisso, os espíritos que trabalham para Jesus vão fazer com que esse áudio chame a atenção do desencarnado. Tá? E ele vai recebendo orientação. E é claro que você também vai recebendo ajuda. Esse faz parte do nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje tem a ver com uma situação que nos envolve, que está acontecendo em volta de nós. Tá? Em volta de cada um de nós, existe, evidentemente, esse espaço que a gente não sabe qual é o tamanho dele, e isso acontece em qualquer lugar, no ambiente fechado, e é por isso também que eu coloquei a imagem que está aqui ao fundo do meu vídeo, que vocês estão me vendo aí, com o ambiente aberto ali, tá? Qualquer lugar que você estiver, você está envolvido por um monte de fluidos. É até difícil falar, né? Porque fluido não é assim que se fala, é fluido, é difícil falar. Uma grande quantidade de fluido nos envolve o tempo todo, tá? 24 horas, isso é diuturno, não tem horário. Essa movimentação dos fluidos, ele vai variar, ele pode ficar menos intenso ou mais intenso, e vai depender de qual é a intensidade dessa movimentação vai depender do que você esteja fazendo e como você faz aquilo. Vou te dar um exemplo. Você está no seu trabalho e você está lá fazendo as suas coisas, né? Cumprindo a sua tarefa de trabalho, na sua profissão, e dependendo de como você está mentalizando, no que você está pensando, você pode ter uma complicação no trabalho, assim, de não se sentir muito bem. Nós estamos falando isso para médiums, tá? Não estamos falando isso para as pessoas que não têm nenhuma mediunidade ou que a mediunidade não é aflorada. Mas as pessoas que são médiums, elas podem ficar com problemas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então você está lá mexendo no motor do avião, você está concentrado naquele negócio, porque tem que prestar atenção. Mas o seu pensamento, ele não fica só pensando no motor do avião, né? Você está prestando atenção para você não se machucar, para você não deixar de apertar um parafuso, de regular uma válvula. Mas o seu pensamento, ele pode variar, dependendo de como é a sua vida. A situação que você está passando, na família, no próprio trabalho, no relacionamento. Então, às vezes, você pode perceber que você não consegue parar de pensar em coisa chata, coisa ruim, né? Coisa negativa.
Então, por exemplo, eu tenho ansiedade. Eu sofro de ansiedade, né? Mas ela é pontual. Quando eu tenho compromissos muito importantes, ou mais importantes do que o costumeiro, a ansiedade me ataca e eu tenho, claro, né, na idade que eu tenho, eu já aprendi a como fazer para eu ficar menos complicado. Ah, mas é batata. Se for à noite na hora de dormir e eu começar a pensar no compromisso que eu tenho, nesse grau de importância, eu não consigo dormir. Aí eu ponho lá o audiobook do Livro dos Espíritos, por exemplo. Até eu conseguir me concentrar e prestar atenção no audiobook do Livro dos Espíritos, é uma luta. Quando não funciona, eu mudo a estratégia. Eu vou lá e mudo e coloco lá em algum tipo de comédia. Alguma coisa aí que me agrada, sei lá, alguma comédia desses programas de comédia na televisão, que tem no YouTube. E aí eu vou me divertindo e isso vai melhorando. Então por que nós estamos falando isso? Porque nós temos que arrumar ferramentas e aprender a lidar com isso. Se você não consegue parar de pensar em alguma coisa que te desagradou, deixou você triste, ou deixou você aí chateado, de alguma forma você precisa aprender a controlar isso quando começa. É assim, né? Começou, dá um jeito nisso. Vocês podem verificar que todo mundo que está com algum problema assim e me avisa que não está bem, porque eu sempre mando mensagem para as pessoas perguntando como é que está, eu já falo para a pessoa, olha, você tem que dar um jeito de se desligar disso. Bota uma comédia, bota um áudio legal, uma música que você gosta e se concentra nisso para você parar de pensar essas coisas, porque quanto mais essa situação for aumentando, mais vai complicar a sua situação. Por quê? Porque isso proporciona ao espírito desencarnado se ligar a você. Então vamos falar sobre o seguinte: o nosso entorno vai comandar quem é que vai poder se aproximar de nós. Tá bom? O nosso entorno vai possibilitar espírito desencarnado se aproximar de nós. A qualidade moral desse espírito que vai se aproximar de nós, ela varia de acordo com tudo isso que eu falei agora. Como que está o seu pensamento, se você está triste, se você está revoltado, se você está chateado, se você está, sei lá, com um pensamento negativo. Inclusive com a tal da ansiedade que eu falei agora. Tá? Embora a minha mediunidade seja um pouco diferente, ela não é melhor do que nenhuma. Se eu vacilar, eu desequilibro também. Então eu tenho que me cuidar. Acontece que as pessoas falam, mas a sua mediunidade sonambúlica é muito mais fácil de lidar, porque não é uma mediunidade que o espírito envolva para dar comunicação. Então você fica muito pouco perturbado. Na verdade, os espíritos não me envolvem para comunicar, tá? Mas eles me envolvem por outros motivos. Por exemplo, o espírito que se liga a mim, ele precisa de evangelização e conhecimento. Ele precisa disso, tá? Também não é um espírito, tá? Melhor do que os outros, não é isso. Tem espírito de tudo quanto é tipo por aí. Mas os espíritos que me envolvem é de acordo com as atividades que eu tenho espirituais. Então, por exemplo, esse trabalho que eu faço da live, do curso, de palestra, de escrever livro, de dirigir casa espírita, dirigir reuniões, ele é uma atividade que não é melhor do que a do médium psicofônico. Mas cada um tem sua especificidade nas atividades que tem. Como eu passo orientação para muitas pessoas ao mesmo tempo, né, eu sou mais combatido. Então eu tenho que ter ferramentas, tenho que ter dispositivos que blindem um pouco mais, porque senão eu não consigo fazer isso que faço. Tá? Para o médium psicofônico é diferente. É bem complicado, mas é diferente. O tipo de espírito que envolve o médium psicofônico pode causar doença no médium psicofônico. Então, o espírito que envolve o médium psicofônico não é inferior ao espírito que me envolve. Não é nada disso. É que depende da situação que ele cuida. Os espíritos que tentam me envolver cuidam de situações de conhecimento e da divulgação do espiritismo e do Evangelho de Jesus.
Para isso, eu tenho uma mediunidade específica. E não sou só eu, tem um monte de gente, tá? No nosso grupo tem 3 ou 4 aí que já são sonambúlicos também. Tá? Só para prestar atenção. Aí o que acontece? Essa mediunidade, ela vem depois de certo tempo de existência, do famoso psiquismo. De quanto tempo eu tenho como espírito. Então, quanto mais velho é o espírito, melhor as condições que ele tem de chegar numa encarnação como essa que nós estamos vivendo hoje e ser médio sonambúlico. E geralmente isso acontece porque nas encarnações anteriores já houve mediunidade de outras formas. Então, há, sei lá, 50 encarnações atrás, eu fui psicofônico, tá? Depois eu fui psicográfico. Então, hoje eu escrevo e não é psicografia. Mas você que tem mediunidade psicofônica, você tem que aprender como você tem que lidar com a mediunidade. Lidar com a mediunidade tem uma receita única, tá bom? Tem uma receita única. Você, para lidar com a mediunidade e você viver equilibrado com a mediunidade, você tem que, primeiro, evangelização. Tem que se evangelizar, tá? Fazer coisa que contraria o ensinamento de Jesus é roça para o médium. Seja ele psicofônico, psicográfico, desdobramento, sonambúlico, intuitivo, é roça. Por quê? Porque Jesus ensinou que os falsos profetas vão para a roça, tá bom? Falso profeta é todo aquele que fala em nome de Deus e de Jesus e faz o contrário que ele manda, que ele ensinou, ou faz muito pouca coisa que ele ensinou, ou em alguns momentos ou vários momentos faz o contrário do que ele ensinou. Então não adianta você falar que é cristão, que é espírita cristão, que é espírita kardecista, tá certo? E, por exemplo, como acontece com muita gente que eu conheço no espiritismo, tá? Por exemplo, torcer para que determinado político fique preso e lamentar que não tenha prisão perpétua, que não tem pena de morte. Isso não é espírita cristão. Isso não depende, tá, gente, de você ser ou não um espírito muito velho. Não depende. O espírito velho, aqui encarnado, também acaba se envolvendo com as coisas materiais e deixa as pessoas envolvê-lo. Grupos de amigos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Twitter, etc. Família que chega em casa xingando, inconformado porque o fulano foi absolvido ou porque acabou o processo. Acaba se envolvendo. Para não ser um peixe fora d'água, né, a pessoa acaba se envolvendo. Vocês já ouviram falar provavelmente de Rui Barbosa, né? Rui Barbosa foi um grande jurista lá do século, sei lá quanto, 18 ou 19, e ele, num grande discurso que ele fez, ele diz algo parecido com o seguinte, que de tanto ver as coisas ruins acontecerem, de tanto ver as pessoas desonestas vencerem, né? De tanto ver que as pessoas que agem sem moralidade dominarem as coisas todas da terra, as pessoas honestas se envergonham de ser. A gente chega a ficar acanhado de ser honesto, entendeu? Você pode perceber, se você é espírita, cristão, muito bem, fora do ambiente espírita cristão, fora do grupo, fora da casa espírita, perceba se você não se sente, às vezes, meio acanhado de falar de Jesus. Pode perceber. Verifica. Vou repetir. Você não está com amigos espíritas, sua família não é espírita, o seu grupo de amigos não é espírita, e você está lá no meio de um grupo de amigos, você está na padaria tomando café, não sei, você está no trabalho, e todo mundo está falando de um monte de assunto, né? Está falando de um monte de assunto. Se você perceber que o assunto é algo imoral, por exemplo, de uma pessoa que sabidamente é evangélica, por exemplo, ou é católica, e está naquele grupo que você está ali conversando, de repente, você percebe que aquela pessoa que se diz católico, cristão, natural, o evangélico, também cristão, né?
mas está falando coisa que não tem nada a ver com Jesus, você pode ver que às vezes a maioria das vezes, o espírito se acanha de dizer, escuta, não leva mal não, mas isso aí não é coisa de Jesus. Então vamos supor que a pessoa está ali fomentando, por exemplo, um ódio contra algum político de direita, de esquerda, do meio, que ela não gosta, e que a maioria também não está gostando, e virou a conversa, o assunto do dia, da noite, da semana, do mês, do ano. E é assim que está funcionando, vocês sabem do que eu estou falando. Todo dia você liga o rádio e a televisão, o que está acontecendo de notícia? As notícias são invariavelmente, em grande quantidade, na maior parte da quantidade de notícias, é de político, de STF, de lei não sei das quantas, que vai condenar ou absolver alguém. É só isso que se fala no país. E com isso nós estamos deixando as pessoas necessitadas, que estão doentes de Covid, por exemplo, pessoas que nem estavam na rua, mas foram parar na rua por causa do Covid, e nós estamos deixando isso passar. Porque só se cuida de escutar notícia e não se faz nada para fazer a nossa parte como espírita. Então, quando as pessoas estão nesse grupo ou perto de você, a gente se acanha de falar de Jesus. Quer dizer, de tanto as pessoas acharem que falar de Jesus é coisa de crente fanático, a gente, em muitas situações, a gente se envergonha, a gente se acanha de ser trabalhador de Jesus. Eu não me acanho com nada disso, não. Tá? Porque se isso afetar o meu relacionamento de amizade, eu penso o seguinte: a pessoa não vai mais conversar comigo porque eu falo de Jesus quando é oportuno, quando eu vejo que a coisa está se degringolando para fomentar ódio em algum grupo ou em outras pessoas, e essa pessoa se diz cristã e tal, eu falo na cara dela. Sabe por que eu falo? Primeira coisa, vamos raciocinar. Se eu perder esse amigo, eu garanto para você que ele perdeu um grande amigo, eu não perdi nada. Isso não faz fazer diferença na minha vida. E segundo, que Jesus ensinou isso, tá? Se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de você diante de meu Pai. Então, o ambiente que você vive vai possibilitar você, médium, viver bem ou viver mal, tá? Viver bem ou viver mal. Já falamos tantas vezes e é necessário. Se você mora num lugar onde você não pode praticar mediunidade, tudo bem. Não dá, né? Não dá. Por exemplo, a gente tem amigos espíritas, médios, que trabalham conosco e que tem até alguém a mais que é espírita na casa, mas um dos componentes da casa, por exemplo, o esposo ou a esposa, é evangélico. Como é que você vai praticar mediunidade dentro da casa? Você vai arrumar briga, né? Ler um livro, ler o Evangelho, ler o livro do Espírito é uma coisa. Agora, se você for praticar ali, aplicar passe, ou pegar o irmão, o pai, o primo que mora ali e praticar a mediunidade ali para tratar os irmãos dentro da casa, você vai arrumar problema. Então, você tem que saber se comportar com a mediunidade dependendo do lugar que você está. Mas você morando numa situação dessa, é uma coisa. Outra coisa é quando você pode fazer e não faz. Você está se enrolando. Porque é assim que funciona. O médium esteja onde estiver, onde ele estiver, o espírito envolve ele, tá? Vai envolver, vai se aproximando. O espírito vai se aproximando, o médium vai percebendo. O espírito que envolve o médium, por exemplo, como a gente fala muito sobre isso, dentro de casa, né? Vocês acham que se aquilo ali fosse de alguma forma prejudicial a alguém da casa, isso eu estou falando de uma casa onde você pode tratar dos espíritos, entenda bem, tá? Aquela parte que tem componente dentro da casa que não é espírita, vai arrumar problema, não esquece. Mas aquele que poderia fazer e não está fazendo. Você acha que você estando em casa e o espírito se aproximando de você tendo condições de tratá-lo, você acha que alguém permitiria que o espírito se aproximasse de você para prejudicar você? Você acha que um espírito vai se aproximar do grupo familiar
sem que tudo isso já esteja planejado, gente? Eu vou te falar por que eu estou dizendo isso. Quantas vezes você ouviu falar que dentro da casa espírita tem recurso e preparação para isso e na sua casa não tem? Ora, tem casa espírita aí que você pega 50 pessoas na sala e está todo mundo pensando na novela. Na minha casa tem 4 pessoas ou 3, está todo mundo pensando em Jesus. Aonde que tem mais recurso? Aonde que tem mais ajuda? Em todo lugar, em todos os lugares do mundo e do universo. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Eu não quero melhor companhia numa reunião qualquer, familiar ou não quero companhia melhor do que Jesus. E se Jesus está comigo e com meu mentor, quando a gente quer fazer o bem, eu tenho certeza que só vai vir o Espírito para perto de mim que eu possa cuidar dele. Não vai aparecer espírito para envolver a sua mediunidade que você não tenha condição de cuidar. Compreende? Porque isso seria castigo. E Deus não castiga ninguém. Então veja o ambiente onde você está, onde você mora, onde você trabalha, o lugar que você frequenta. Eu espero que você não esteja frequentando lugar nenhum, se não for seu trabalho ou a sua residência, né? Porque é para ficar em casa e só sair para trabalhar ou para emergências ou urgências. Essa foto que vocês estão vendo aí atrás de mim é uma ciclofaixa que passa na frente da minha casa, dá a volta no bairro inteiro, passa numa beirada da represa e vai embora, vai quilômetros e quilômetros. Todos os dias, e especialmente sábado, domingo e feriado, todo mundo andando de bicicleta, fazendo caminhada sem máscara. Tá pedindo pro hospital lotar, porque não funciona. Então vamos colocar o seguinte, vamos fazer uma comparação da área a céu aberto, a foto que está atrás de mim, e do ambiente domiciliar dentro da sua casa, tá legal? Vamos fazer uma comparação. Tanto na sua casa, ou um ambiente fechado, ou no ambiente aberto, vai ter vírus no ar, não vai? Algum vírus, alguma bactéria vai estar ali. Você tem que se proteger em todo lugar. Porque, por exemplo, o Covid, ele ataca, ou ele atinge, ou ele infecta, né? Contagia pela respiração. São as vias respiratórias. Bom, eu vou tampar a minha via respiratória. Aonde? Aonde eu tiver. Se ele vive no ar, se ele flutua no ar, uma pessoa passa ali no local aberto que está na foto atrás de mim, num grupo de... Aqui vocês não têm noção a quantidade de gente que forma os grupos aqui, tá? Os grupos que passam de bicicleta aqui são ignorantes, dá até medo. Tá? Mas é 20, 50, 100, 200 pessoas que passam na frente da minha casa de bicicleta. Tá bom? Não tem como ficar distante tanto assim de uma pessoa para outra. Nem na bicicleta. E o cara tá andando ali e você tá indo atrás, aquele monte de bicicleta, uma atrás da outra. O cara lá da frente dá um espirro. Tá no céu aberto, não vai pegar Covid do cara? Tem que ser muito burro para pensar isso. Né? Não, aqui no ambiente aberto não pega nada. Ele tá no ar. Ele tá no ar aonde você for, dentro do supermercado, dentro do banco, tá? A pessoa que sai e vai para sua casa vai trazer também. Tem que tomar os cuidados, inclusive dentro do seu carro, porque tem gente que acha também que dentro do carro dele não precisa usar máscara. Eu não sei como que as pessoas não entendem que o vírus fica flutuando no ar. O cara do outro carro passa do seu lado a menos de 2 metros de distância do seu carro, dá um espirro. Para onde que vai os vírus que ele tem? Vai ficar dentro do carro dele? Ele está com o vidro aberto, as pessoas estão sem máscara. Então veja, era um negócio aí que estava, só para fechar esse assunto, eu já vou dizer porque que eu estou falando sobre isso. As pessoas que estão aí lotando os hospitais hoje, são aquelas que tinham certeza absoluta que isso era uma doença para velho. O hospital está lotado de gente de 20 aos 40 anos. Então nossos jovens estão morrendo. Por quê? Porque ou eles tiveram um mau exemplo, ou não importa. Eles acham que isso é doença para velho.
E o negócio chega ao cúmulo de achar o seguinte: não, se eu pegar, não pega nada, não, isso aí é uma gripe mesmo, eu vou pegar, vai ficar tudo bem. Então tem pessoas aí que estão ficando doentes, por quê? Porque não estão se cuidando. O ambiente onde elas estão, que tem o vírus, eu vou comparar agora com o ambiente onde você está ou onde você estiver. Tem espíritos. Os espíritos estão em todas as partes, de tudo quanto é lugar, do universo inteiro. Então tem mais espírito em quantidade, ou, se não em quantidade, em todos os lugares, muito mais do que o vírus, porque o vírus Covid está aqui na Terra, mas tem espírito também fora da Terra, né? No universo inteiro tem espírito, e eles são atraídos de qualquer lugar. Você não pensa não que o espírito, só porque está longe da Terra, se você emitir um pensamento, tá, impregnado de fluidos psíquicos do passado, o espírito que está lá perto de Marte, trevoso, não vai chegar aqui porque está longe. Não existe isso para o espírito, tá? Os espíritos são atraídos pelo pensamento. Presta atenção nisso. Isso é muito importante, tá bom? Os espíritos são atraídos pelo pensamento. É pelo pensamento que eles nos localizam. Eles podem se juntar a nós por vários motivos, por vários tipos de afinidades, inclusive fluídica. Mas eles só conseguem nos localizar por nós emitirmos, tá, pensamentos impregnados de fluidos psíquicos ou do passado ou de pensamentos que ele gosta. Espírito que está ligado à intriga, a ódio, impaciência, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, tá? Pessoas que se acham vítima de tudo, não tem? Tem pessoa que acha que é vítima de tudo, né? O mundo está conspirando contra ela. Nossa, a quantidade de espírito que vive assim na Terra é uma coisa impressionante, porque tudo que dá errado na nossa vida é culpa do outro. Já prestaram atenção nisso? As coisas que acontecem na nossa vida são culpa de alguém. E dificilmente a gente atribui essa culpa a nós mesmos. Então, por exemplo, a sua mediunidade está com problema? Você está com problema na mediunidade? Pior que tem gente que não percebe que está, mas se você está com problema com a mediunidade, está com desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio que você está passando, porque algum espírito te envolveu, é um problema seu. O que a gente atribui? É culpa do desencarnado. Não, não é culpa dele. Não é culpa dele. Nós estamos aqui para atendê-lo. O que está acontecendo de alguma forma, fomos nós que causamos. Ou porque nós queremos ajudar, tá bom? Ou porque nós de alguma forma estamos pensando. Porque ninguém faz nada antes de pensar. Pode demorar 2 milésimos de segundo, mas você vai ter um pensamento antes de fazer o que você vai fazer. Tá bom? E quanto mais o seu pensamento ficar fixo em algo, você mais vai dar margem para espíritos com aquele mesmo tipo de pensamento envolver você. Vamos dar um exemplo na prática, que aqui nós temos um monte de médium psicofônico e temos um monte de doutrinador. Quase todos aqui, com exceção dos nossos queridos amigos de Polônia, já trabalharam conosco. O que a gente sabe sobre a doutrinação de espíritos? A gente sabe que quando o espírito envolve a mediunidade, para ser tratado, para conversar com ele, que é a chamada doutrinação, existe um componente ali que é essencial para o doutrinador fazer com que aquele espírito preste atenção na conversa do doutrinador. Certo? É o fluido anímico. O fluido anímico proporciona o choque anímico que vai abrir a possibilidade do espírito desencarnado pensar em outra coisa diferente do que ele estava pensando. Tudo bem até aí? O nome disso que ele estava passando chama-se cristalização mental. E o que é cristalização mental? Um espírito desencarnado não consegue, ele não consegue, tá? Pensar em outra coisa a não ser o que ele cuidava e o que ele pensava nos minutos
e anterior ao seu desencarne. O que ele mais cuidava na vida? O que ele mais cuidava na vida? Falar mal dos outros? Ele vai continuar falando mal dos outros. O que ele mais cuidava na vida dele? Né? Perseguir alguém? Vai continuar perseguindo. Nos últimos tempos, nos últimos minutos, nos últimos dias da vida dele, encarnado, ele estava atrás de alguém para se vingar, por exemplo, para cobrar uma dívida? Ele vai continuar se vingando dessa pessoa, cobrando a dívida. Tá? Ele cristaliza naquela ideia. Ele vai ter uma cristalização mental. Quando a cristalização mental acontece, você, encarnado, também fica com cristalização mental e não consegue sair daquilo sozinho. Você precisa de ajuda. O desencarnado precisa do encarnado no trabalho, no tratamento, por causa do fluido anímico. O encarnado também precisa de encarnado que vai ajudá-lo a sair daquela faixa de vibração do espírito que o envolveu. Aí na sua casa, no meio da sua família, que você está meio esquisito, meio diferente, chateado com alguém, brigando, com raiva, com ódio, cristalizou a sua mentalização. Cristalizou a sua mentalização um monte de espírito com o mesmo tipo de pensamento que você teve, de revolta, enfim, impaciência, não sei o que, grudou em você. Se você já estava com o pensamento ruim, imagine o que acontece quando 200 espíritos com o mesmo tipo de pensamento que você grudou em você. Você sabe que eu estou falando a verdade. Você vai ter um espírito envolvendo a mediunidade, mas ele é o representante de um grupo. Esse grupo pode ter 10, pode ter 100 ou 1000 espíritos. Haja vista que quando a gente doutrina o espírito, nunca ele está sozinho. Ele é o representante do grupo, é o cara que está em melhores condições de receber informação e através dessa conversa com ele, ele representa aquele grupo e os outros vão ser tratados. Tá certo? Cristalização mental. É isso que acontece com o encarnado. Mas se o desencarnado precisa do médium, do tratamento mediúnico, do fluido anímico, o que a gente faz com o encarnado médium que foi envolvido pelo espírito e cristalizou a mentalização dele? Nós estamos falando daquele encarnado médium cujo pensamento negativo, de ódio, de desgosto, de frustração, de conspiração do mundo contra mim, né? O mundo conspira contra mim. Eu sou um anjo de candura. Eu sou o cara. Eu sou o Hélio, médium psicofônico, dirigente de casa espírita. Eu escrevo, então eu sou o cara. Então tudo que acontecer de errado na minha vida é culpa do outro, porque eu sou quase perfeito, né? Então eu não percebo que eu estou envolvido. E esse pensamento meu vai fazer com que eu esteja absolutamente convencido que eu estou bem. É importante vocês entenderem isso. Na psicologia, o pessoal fala que problemas psicológicos, o primeiro passo, se eu estiver falando errado, vocês me avisam, né? Mas se eu não me engano, o primeiro passo é admitir que você tem um problema para começar o tratamento e a cura. Não tem vergonha nenhuma de dizer para vocês pensem de mim o que vocês quiserem, da minha mediunidade, que eu possa ser isso ou aquilo, que eu não sou. Já falei isso 1000 vezes. Mas quando eu fico no meu estresse aqui pessoal, eu olho para o espelho e falo assim: você está mal por culpa sua. Não fica pondo culpa em desencarnado, no encarnado que te tratou mal, blá, blá. Isso é besteira. Então a primeira coisa para começar a cura é admitir que eu estou com problema porque eu agi errado. Ou no mínimo porque eu estou pensando coisa que não era boa. E o negócio aumentou. Tá? Quando você, médium, começar a admitir isso, que você é como eu, como qualquer outra pessoa, tá? É falho, tá bom? Que você tem problemas, que você tem dificuldade, que você é igual a qualquer outra pessoa. Quando você começar a admitir isso e pensar nisso, os mentores conseguem se aproximar de você. Porque além da cristalização mental que te colocou nesse buraco que nós estamos declarando, né?
que faz parte do ambiente que te cerca, que você mexeu no seu campo de força e proporcionou esses espíritos chegarem perto de você, os espíritos que querem conversar com você e te ajudar, encarnado, é o mesmo procedimento, ou pelo menos uma dinâmica muito parecida, com aquele camarada desencarnado que estava cristalizado a mentalização e precisava do choque anímico. Onde está o choque anímico para o encarnado? O pensamento de admitir, tá, que eu sou imperfeito, que eu tenho um monte de problema, que eu Hélio, estou falando do Hélio, eu sou chato, eu sou cri-cri, eu exijo das pessoas muito mais do que eu mesmo posso oferecer, e é por isso que eu estou com problema. Quando eu admito isso, é só fechar os olhos e se concentrar que a ajuda chega. Num instantinho, os espíritos que estão comigo, porque eu permiti que entrasse, por causa do meu pensamento cristalizado para o negativo, os mentores me ajudam e em 2 minutos eu estou bom. Vocês viram aí essas semanas que eu pedi prece para mim, mandei lá a mensagem daquela do Livro dos Espíritos sobre a ingratidão, essas coisas todas, era tudo espírito. Esses espíritos que estavam fomentando a mim pensamento de que eu fosse atingido por ingratidões, né? Por que eles conseguiram se aproximar de mim? Porque em algum momento eu pensei em ingratidão. E o servidor de Jesus e de Deus não tem que pensar em ingratidão. Por quê? Porque ele não está aqui para ter pessoas gratas a ele. Jesus veio aqui e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então quem sou eu para fazer alguma coisa, para ajudar alguém e esperar da pessoa gratidão? Faça o bem e só espere que você esteja fazendo o bem, preocupado com o que Deus pensa de você, não o que as outras pessoas pensam de você. Aí você não vai se preocupar com gratidão, com ingratidão e assim por diante. Eu estou falando da minha mediunidade porque é um fato, tá? A minha mediunidade é diferente. Ela não é melhor, mas ela é diferente. Então, por que o encarnado é mais difícil de doutrinar do que o desencarnado? Vocês já perceberam? O médium fica envolvido com o espírito. Eu percebo. Tá? Eu percebo. Aí eu falo para a pessoa: ó, tem uma situação aí que nós precisamos cuidar. Tá tudo para você, espírito. Então tá bom, né? Eu fazer o quê? Eu não tenho como envolver o encarnado numa mediunidade para ele aceitar a conversa. Ele não está suscetível a choque anímico. Então, doutrinar, esclarecer, orientar o médium, que é lógico, né? Por óbvio, está encarnado, é 1000 vezes mais difícil do que você despertar o desencarnado. Por isso que tem reunião mediúnica, para a gente despertar com o problema dos desencarnados, para a gente acordar. Eu vou passar por isso. Se eu continuar desse jeito, eu vou passar por isso aí, ou pior. Por isso que tem reunião mediúnica. Se não fosse assim, não precisava de reunião mediúnica, tá? Os mentores conseguiriam tratar dos irmãos todos, pegando o nosso fluido anímico, envolve o camarada, tum! Tem o choque anímico e conversava com ele. Por que tem reunião mediúnica? Porque nós somos os caras, eu sou médium, né? Todo mundo precisa de mim, eu sou o cara. Não, é porque nós precisamos de ajuda. É que nem o passe. Quando você aplica passe, o recurso passa por você, é somado aos seus bons recursos, à sua moralidade e envolve o assistido. Você precisa tomar passe? Não, o recurso já passou por você, pô. Você aplicou passe uma vez no Hélio, mas foi aplicando passe num monte de gente. Quem desse grupo todo recebeu mais recurso? O passista. E assim é quando você cuida do espírito desencarnado. Quanto mais espírito desencarnado sofredor você cuidar, melhor você vai ficar. Mas tem gente que não sei, não dá nem para falar que é criança, né? Não dá para falar nem que é criança, porque tem criança, eu já trabalhei com criança, entre aspas, né? Com médio de 14 anos de idade. E às vezes a pessoa tem mais consciência daquilo do que uma pessoa com 60.
com 50, com 40, com sei lá quantos anos. Depende então do quê? Da idade da pessoa? Não, do espírito que está ali dentro. Você é um espírito de Jesus e de Deus? Não tem idade. Um exemplo bem fácil de todo mundo ver, verificar: Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, pessoas que muito cedo, muito crianças, já trabalhavam com mediunidade. Trabalhava e nem sabia que estava trabalhando, hein? Tem mais essa, né? Porque quando no filme do Chico Xavier você verifica lá que ele está na igreja e vê a mãe do padre lá, vocês lembram dessa passagem aí? Dessa cena? Aí o padre fala assim: mas o que é isso aí, ô fulano? Eu até esqueci o nome do ator. Aí o menino fala assim: ó, ela tá assim, assada. Às vezes eu confundo, tá? O filme do Chico Xavier com o do Divaldo. Mas qualquer que seja deles, tem a cena do confessionário lá, é assim que fala? Que vai confessar lá, né? Aí o menino fala assim: ó, mas tem uma mulher aqui, hein? E ela tá falando que é sua mãe, acho que é do Divaldo. Aí o padre fica assustado, fala: que isso, menino? Que não sei o quê. Aí ele fala: ela tá falando, mostrando um negócio aqui no vestido dela, um broche assim, um cordão, um colar, não sei das quantas. O padre sai de lá assustado, olha assustado, pergunta alguma coisa para ele lá. Ou seja, quando ele era criança, que eu acho que é o Divaldo, eu tô confundindo os dois filmes, quando ele era criança ele já trabalhava ajudando os outros. Ajudou o padre e nem sabia que estava trabalhando. Quando ele viu os espíritos, ele falava: não quero ver espírito. Você está vendo alguma coisa? Tô vendo sua mãe ali. Por que ele não falou assim: não tô vendo nada não? Ainda mais para um padre. É o espírito que está ali dentro daquele corpo de criança, que é um gigante, já tem plena consciência da tarefa do médium. Entendeu? O espírito que já está despertado, ele sabe totalmente, mesmo inconsciente dele na matéria, ele sabe que o compromisso dele de médium é atender as pessoas. Criança, 5, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Eu já recebi recado do Gabriel aqui em casa. A Gadão trouxe o recado dele. Fala pro Hélio olhar não sei o que na cabeça, não sei das quantas. Já está trabalhando e nem sabe o que é isso. Ele não sabe na carne, mas no espírito ele sabe. Porque se ele não soubesse, ele não mandava o recado. E tem gente aí de cabelo, barba branca, de cabelo branco, já muito vivido, muitos e muitos tempos no espiritismo, ou com muito conhecimento, um monte, viu, gente? Estou falando de vocês, de nós, de espírita, tá? Que está absolutamente convencido de que ele trabalha a hora que ele quiser. Tendo condições de trabalhar muito. Olha que bênção. Outro dia eu falei isso no grupo, a Daniela falou assim: pois é, porque a Daniela não tem ninguém na casa dela para cuidar dela, e a casa dela é um tumulto, né, de pensamentos e tudo mais, é jovem, é marido que sai e tudo mais, não sei o quê, e ela, a primeira coisa que ela adoraria que tivesse alguém dentro da casa dela que pudesse conversar com o espírito. E está lá sofrendo, eu não posso atender. Se eu não posso atender, o marido também não atende, o filho que já tem aí uma idade boa para poder aprender alguma coisa, a filha, ninguém se interessa. E ela está lá em casa, entre aspas, né, sofrendo, porque está envolvida numa psicosfera, que é esse campo de força que ela tem para proteger daquela coisa toda que está acontecendo na volta dela. Agora, é praticamente impossível, não vai desistir por causa disso, hein, Daniela, do que eu vou falar. É praticamente impossível você ficar 24 horas e resistir a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Não é? Briga dos filhos, marido que chega tarde, geralmente, não sei se é o caso dela, marido que bebe, marido isso, marido aquilo, discussão, briga, gente que não quer lavar a louça, né? Essas coisas todas. Que põe a televisão alta, eu quero estudar. Você vai aguentando. Uma hora você estoura. Quem que vai tomar prejuízo com esse estouro? A Daniela. Porque todos os outros vão estar numa boa. Tá? Isso, gente, você tem que arrumar um mecanismo de defesa, tá legal? Você tem que aprender a lidar com isso. Se isso está acontecendo na sua vida, primeira coisa, admita que isso está acontecendo. Segundo, peça ajuda.
Ou seja, tome providência. Porque isso, se não tiver um jeito, se você não desenvolver uma maneira, não admitir isso e pedir ajuda, vai acabar casamento, tá? Vai sair de casa, vai abandonar filho, filho vai embora de casa, tá? Namoro, noivado, relacionamento, trabalho, vai tudo pro saco. Não tem conversa. Ninguém aguenta. Então, põe a mão na cabeça e perceba. Oportunidade. A lousa não está mais ali, está a represa. Oportunidade de trabalho edificante. No meio da pandemia, quem que tem oportunidade de trabalho edificante, de trabalhar com a mediunidade? Se você pegar um grupo de 20, 2 ou 3. É um baita privilégio, né? É um privilégio monstruoso. Num grupo de 20, não tem nem a dúzia que vai ter oportunidade no meio da pandemia de trabalhar com a mediunidade. Ou seja, alguém em casa que possa tratar do espírito que me envolveu, eu sou psicofônico, alguém que quer conversar com o espírito, né? Um doutrinador, 2 doutrinadores na minha casa. Olha que coisa doida. Se um estiver cansado ou dormindo, tem o outro saiu para trabalhar, tem um. E o que essa meia dúzia de médium privilegiado faz? 2 trabalham, os outros 4 não querem saber. É assim que funciona. E como que está a vida dele? Um lixo. Fica assim, ó. Bem, mal, bem, mal, bem, mal, bem, mal. Causa problema para todo mundo dentro de casa. Entendeu? De uma coisa que não precisava. Está causando problema, está ficando doente, está deixando os outros doidos dentro de casa, porque não admite que está com problema, que tem espírito envolvendo, que o outro percebeu e não admite isso. E nós aqui que não temos médium dentro de casa, que somos doutrinador, ou nós psicofônicos que não tem doutrinador dentro de casa, rezando para poder uma reuniãozinha, pelo amor de Deus, meia hora de doutrinação, por favor. Hélio, deixa eu ir na sua casa. As pessoas não me pedem, mas eu percebo, tá? Hélio, pelo amor de Deus, me atende na sua casa pra gente conversar com esse espírito aqui que eu não aguento mais. Não dá, não posso. Afinal de contas, eu tô com quase 60 anos e não fui vacinado ainda. Não posso. Quando pôde, eu atendi. Tá bom, gente? Então, assim, cuidado com o ambiente. Tá? Faça uma autoanálise e admita quando você está com problema. Eu estou com problema. Admita e peça ajuda. Não precisa o outro ficar cutucando. Vamos ver. Vamos verificar. Não, peraí, fulano, vem cá. Clica um passo aqui em mim, por favor. E na hora do passo, todo mundo vai perceber, né? Se você é médio, tem um doutrinador dentro de casa, alguém ali vai perceber o negócio na hora do passo. Aplica um passo ali, tranquilo, pede recurso. O médio já vai ficar meio estranho. Pronto, pede recurso, envolve a mediunidade e trabalha. Tá bom? Sabe o que acontece? Para trabalhar e para estudar, tem 2 tipos básicos de médium. Não necessariamente com os 2 componentes que eu falei. O que está disposto a qualquer momento e o preguiçoso. Adivinha quem vai sair melhor na foto nessa encarnação? Tá bom? Alguma novidade? Vocês querem falar alguma coisa? Pode ligar o microfone. Tudo bem com vocês? O Adalberto deve estar ótimo, porque ele está comendo. Está mastigando aí, com boca cheia. Olha lá, não vai nem falar que não dá, né, também. Docinho, é um docinho. Docinho, ele falou que é um docinho. Ô, Claire. Oi. Tudo bem? Eu já não dormi no finalzinho aí. Mas que maravilha. A Gadão tá ali, firme e forte, com o Gabriel pulando no colo dela o tempo todo. A Titi tá ótima, Kátia tá ótima. Tudo bem, Kátia? Tudo ótimo, graças a Deus. Jussara, Jalene. A dupla Jaju ou Jujá. Tudo certo aí? Jaju, sou mais velha. Tá bom, então é Jaju.
Lá em Polônia também tá um negócio de Covid, hein, gente? Tem que tomar muito cuidado, hein? Nossa, que Tá? coisa feia. Não é à toa que a Jussara, que mora mora em outra casa, vai para casa da Jalene com uma máscara e fica de máscara, tá? O que eu aconselho a Jalene a fazer também quando a irmã chegar de fora, mas aí é coisa dela, tá bom? Bernardo, tudo certinho? Sim. Podemos encerrar? Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Então tá bom. Vamos desligar os microfones, vamos orar. Na verdade, eu vou pedir para vocês ligarem o microfone. E aí eu vou pedir recurso, agradecer, e na hora do Pai Nosso, vamos fazer o Pai Nosso junto, claro, né, com um tom de voz não muito alto, porque não precisa, né? Como diz o pessoal sobre os nossos irmãos de igrejas evangélicas, não sei para que grita tanto na hora de fazer a prece e agradecer, né? Acho que Deus é surdo, né? Mas nós também fazemos, viu? Não é uma crítica aos evangélicos, não. Nós também fazemos. Em casa espírita que você está lá orando bem assim, não está mudo, né? Mas você está orando bem quietinho, do lado começa a gritar do seu lado, viu? Tá bom? Então nós vamos agradecer a Deus e Jesus. Por isso que nós vamos nos concentrar e vamos mentalizar a luz de Jesus. Mentaliza também o seu mentor, tá? Um irmão muito querido, nomeado por Jesus, que quer só te ajudar. E é disso que nós estamos falando. A cristalização mental impede que o seu mentor ou a sua mentora se aproxime de você para te ajudar. E nós também pedimos que os recursos que temos aqui conosco possam envolver os irmãos que estão com problema de saúde em todo o nosso grupo, que estão lá no horário da prece, no nosso grupo, das 21 horas. Todos aqueles cujas fotos e nomes foram enviados para o nosso grupo para a prece. Os irmãos, também pedimos a prece para todos os irmãos líderes do nosso país, para que eles atuem para melhorar a condição. E nós temos dezenas de milhões de vacinas, medicações e tratamentos. Nós agradecemos a todos os irmãos, os espíritos instrutores com seus aprendizes, os irmãos que nos inspiram. Agradecemos a participação de todos vocês encarnados, que se dispuseram a participar conosco, largando seus afazeres. Isso é muito importante. E agora nós pedimos que a prece que o Mestre Jesus nos ensinou possa ser proferido por cada um de nós com a vontade de fazer o bem, com um bom sentimento, e que esses recursos da prece nos envolvam, cuidem de nossa saúde, da saúde de todos que moram conosco, nossos parentes, e desliguem de nós os desencarnados necessitados de tratamento, sejam todos encaminhados para o tratamento nas colônias e hospitais. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Deus. Tudo certinho aí, Gadão? Boa noite a todos, um abraço a todos. Boa noite, Boa noite, amigos. Prazer vê-los. Marli, Bernardo, Gru, Depois, Dani, Cleide,
Graça, Cleiton, Estou, Kátia, Não esqueçam de mandar o e-mail, N, Jussara, tá? Jalene, Não esqueçam de Jussara. mandar o e-mail para o Júnior mandar Adão, a gravação desse vídeo, tá Gabriela. bom? Tchau, gente. Beijo no coração. Obrigada. Tchau, Boa Jalene. noite. Tchau, Jussara. Eu que Tchau, agradeço. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. noite, gente. Júnior pode desligar a gravação. Vou começar.